Muitos de vocês me cobraram um vídeo sobre a demissão do Thomas Frank, só que eu tive uma ideia, na verdade, muito melhor, tá? Se eu fosse só falar sobre a demissão, eu ia provavelmente repetir os mesmos argumentos que vocês já viram 300 mil vezes aqui no canal. Então o que eu busquei fazer foi o seguinte, eu fui em todos os vídeos que eu falei do Tottenham, desde que o Thomas Frank assumiu o comando do clube, né? E fui pegando um trechinho de cada vídeo e coloquei em uma ordem cronológica para vocês conseguirem acompanhar como que um torcedor vai perdendo a esperança, como que alguém vai ficando desesperado e como que um novo trabalho vai azedando com o tempo, tá? Sinceramente é quase um estudo sociológico aqui, que com certeza é bem possível que vários de vocês consigam se enxergar na minha pele, porque futebol é assim, né, cara? Toda hora tem técnico assumindo time de futebol, indo mal, e aquela esperança que tu tinha morre rapidinho. Todo mundo já passou por isso, então eu espero que vocês gostem, tá? É uma coletânea que fica aí como uma cápsula do tempo do que foi Thomas Frank no comando do Tottenham, vale a pena assistir. A gente já começa com um banger, né? Novo técnico do Tottenham é o cara. Escolha certa. Eu tava realmente convencido. O Tottenham anunciou seu novo treinador, né? Embora ele não fosse a minha preferência número 1, depois de pesquisar bastante sobre o Thomas Frank, que veio do Brentford, eu tô bem convencido de que ele é um nome maravilhoso pro Tottenham. Outra coisa que é fantástico do Thomas Frank é a adaptabilidade dele. Ele não é um cara que fica fixo num jeito só de jogar, né? É um cara que também sabe trocar de um esquema um pouco mais reativo, mais defensivo, para um esquema um pouco mais ofensivo, de posse de bola, dependendo do adversário. Vamos ver o que acontece. Muitas vezes no Tottenham as coisas acontecem completamente o oposto do que a gente imagina, ou até começam bem, mas depois acabam pegando fogo. Aí nesse vídeo aqui eu já tô fazendo uma previsão para a temporada do Tottenham e consegui ser menos empolgado, digamos assim, mais racional, vocês vão ver, né? O homem é bom, mas ele consegue pegar um elenco ali que talvez seja, sei lá, o 12º melhor da Premier League, 11º, 10º, algo assim, e fazer esse time brigar pela Champions, eu acho muito complicado. Eu acho que vai ser uma temporada muito difícil, que vai trazer para os torcedores do Tottenham flashback dos piores momentos de Ange Postecoglou, e eu acho que vai ser uma temporada para o Tottenham brigar para ficar na parte de cima da tabela. Se o time ficar brigando ali entre 9º, 8º, 10º, pra mim não vai ser nenhuma surpresa, porque falta muita qualidade nesse elenco. Se tiver em algum momento ali 6, 7 jogadores lesionados, acabou o time, né? Então é um elenco que tá bem curto e bem frágil. O vídeo do jogo contra o PSG foi muito triste, porque o Tottenham jogou muito bem e mesmo assim perdeu no finalzinho, foi uma totada, né? Só que o que me deu esperança? O próprio time. O time jogou muito bem em grande parte do jogo, né? Fez 2-0. Cara, me dói muito dizer isso, cara, porque no começo de um projeto tem uma energia renovada, tem uma esperança renovada, e tu mete 2-0 e tu tá com a parada lá em cima, assim, tá sonhando já. E então me dói falar isso pra caralho, na real, mas o Tottenham começou a temporada totando, rapaziada. Primeiro jogo do Thomas Frank como técnico do Tottenham. Seja muito bem-vindo. Esse é teu batismo, meu filho. Eu não vou dizer que o jogo do Tottenham tava bonito, né, mas tava coletivo, tava competitivo, que é uma coisa que a gente não tinha mais, portanto eu tava muito feliz, 2-0 ainda, né, era na base do bola na área, chuveirinho lá, lançamento, mas tava funcionando, né, eu tava muito feliz aqui, muito sólido defensivamente, conseguiu anular o time do Paris Saint-Germain praticamente por completo, ofensivamente dependeu muito de bola na área, né, pelo alto, mas acho que se justifica porque a gente tá sem criatividade nenhuma no time. Aqui a alegria de um bom começo, né? 3-0, Richarlison metendo golaço, aquela coisa. Thomas Frank, que cara, o técnico do Tottenham agora ele não quer perder tempo, irmão. O Tottenham tá fazendo uns ataques absolutamente rápidos. Fica pensando, Tottenham tá sendo aí especulado pra contratar o Eze e o Savinho. Ai, meu Deus. Ai. Eze, Savinho, Kudus e um Richarlison fazendo isso. Olha a esperança, hein? A humanidade acaba de renovar a esperança aí. Tottenham dá um pouquinho de esperança. Eu achei o jogo bem bom. Nota 8, 8,5. Depois veio o City pelo caminho. Os fregueses, né? E o Tottenham ganhou. Mágico. Vamos dar uma observada nessas informações que temos aqui do lado, né? É a tabela da Premier League. E o que eu tô... É o galão? É o Galão de Londres em primeiro. Cara, olha que coisa mais maravilhosa. Cara, olha que fantástico. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Primeiro lugar, Spurs. Ah, mas é apenas a segunda rodada. Ah, mas outros times nem jogaram.
Não me importa, beleza? Parem a contagem, stop the count imediatamente, com o Tottenham jogando daquela forma que a gente tem que se acostumar o Thomas Frank agora a jogar, né? Não é que o time fica fechado, assim, retrancado, muito pelo contrário, né? Até pressiona em cima, consegue dificultar o jogo do City no meio campo, mas acima de tudo é um time do Thomas Frank com uma defesa e um meio campo muito bem fechadinhos, organizados, uma pressão que funciona. E que, cara, praticamente durante a partida inteira anulou o Manchester City. E aí com 92 minutos, dentro do Etihad, a torcida do Tottenham tava gritando olé, mano. Olé, olé. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Cara, isso aqui é um sonho, velho. Isso aqui é um sonho. Um jogo praticamente perfeito do Tottenham Hotspur de Thomas Frank. Uma nova era. Por incrível que pareça, no terceiro jogo da Premier League já começam a surgir críticas e dúvidas, né? O fato é que hoje esse time não jogou absolutamente nada. Pareceu, cara, um daqueles jogos naquela fase final do Postecoglou em que o time não conseguia fazer absolutamente nada dentro de campo. Foi aquilo, né? Hoje foi um jogo tenebroso em que eu fiquei muito decepcionado com o Thomas Frank, o técnico que viu o time apanhar, aí continuou apanhando, aí continuou sendo espancado dentro de campo. E não fez nada, não conseguiu mudar o jogo, né? O primeiro tempo tinha sido absolutamente horrendo do Tottenham, tinha sido brilhante do Bournemouth, e o segundo tempo foi igual ao primeiro. Agora olha que vergonha, 66 minutos, né? Basicamente 2/3 da partida tinham passado, 17 finalizações do Bournemouth, 5 no gol. Uma do Tottenham, tranquilo? Rapaziada, foi bom enquanto durou, né? 2 semanas de boa fase do time. E agora é torcer pro Thomas Frank conseguir melhorar, porque o time não jogou nada hoje, mas principalmente, cara, eu achei que ele foi muito apático, né? O Thomas Frank ele foi muito elogiado por ser um cara que consegue se adaptar a diversas situações, que consegue usar os jogadores que ele tem da melhor maneira, sem ter que ficar pedindo novas contratações tanto assim. E ele mostrou isso já nesse começo do Tottenham, mas hoje ele foi apático, pô. Às vezes ele trocou uma peça por outra, demorou pra fazer alterações que realmente tiveram impacto no jogo. E não conseguiu mexer da melhor maneira, né? Então foi meio decepcionante aí. Contra o West Ham, começa a surgir aquele problema de tipo assim, o time só sabe jogar em bola parada, né? E tava dependendo muito disso, é isso que eu fico preocupado, cara. Eu gosto da ideia de tu usar as bolas aéreas, de tu usar as bolas paradas e fazer isso de forma eficiente. Eu não gosto da ideia de tu depender disso. Tipo assim, tu não tem uma bola parada, tu não consegue criar nenhuma jogada pelo chão. Eu acho isso preocupante e no primeiro tempo foi assim. Não foi um jogo brilhante, acabou ficando fácil sem querer, um pouco na sorte, né? 1.22 de gols esperados do Tottenham. Muito chuveirinho, muito cruzamento, mas no final das contas com a expulsão dos caras ali deu bom. Vitória contra o Villarreal em que o Tottenham não jogou muito bem. Já começo a questionar ali o Thomas Frank pelo medo que ele tem às vezes nas partidas. Rapaziada, eu tô passando por uma situação muito difícil que eu não tô sabendo lidar, queria a ajuda de vocês, porque eu não tava acostumado, cara, com o meu time ganhando tanto. Como que o cara lida com uma situação como essa, né? Depois daquela derrota dolorosa na Supercopa da UEFA, o Totão na massa jogou 5 partidas e ganhou 4. E não tomou gol em nenhuma dessas 4 vitórias. Isso aqui que é preocupante, porque, cara, uma coisa, na minha opinião, né, é tu tá ganhando por tipo 2-0, 3-0, e tu fica um pouco mais pra trás pra pegar no contra-ataque. Não tem problema nenhum, o Thomas Frank claramente sabe botar o time na defensiva, então se precisar fazer isso pra depois matar um jogo numa jogada rápida, ou segurar o resultado, tudo bem. Agora, quando o jogo tá 1-0 só é muito perigoso, cara, porque o Villarreal não tava criando tanto, mas tava de vez em quando, né? Então o Tottenham brincou com fogo, cara. Eu não sei se o time não jogou nada no segundo tempo por uma instrução do treinador, me parece que um pouco sim, porque o time tá um pouco mais pra trás, pressionando um pouco menos, né? Ou se é só porque não estavam jogando nada mesmo. Mas realmente foi um segundo tempo muito fraco. Não foi uma atuação dos sonhos, tem muita coisa pra melhorar, mas pelo menos garantimos 3 pontos. Contra o Brighton já começa aquela coisa assim, não, pelo menos não perdeu, né? A gente tava o segundo tempo inteiro pressionando os caras, marcando no campo de a defesa deles, roubando a bola lá em cima. O tempo inteiro jogando no campo de ataque. Aí faz o 2-2 e recua. Ah não, cara, não dá, cara, não dá. Marca em cima, meu irmão. Pressiona, dá pra ganhar esse jogo, tá ligado? Mas não. Pelo menos o Tottenham não perdeu, pelo menos não perdeu. Contra o Wolverhampton foi triste, eles estavam na lanterna do campeonato, estavam fazendo uma campanha horrível. Eu não sei o que aconteceu, se os caras tomaram um esporro no primeiro tempo, que eles ficaram com medo no segundo, se foi a alteração tática do Vitor Pereira que anulou o nosso time, né? Mas o meio campo tava disfuncional, os atacantes também não estavam conseguindo fazer nada, nem aquelas bolas longas que de vez em quando funcionavam,
né, com o Thomas Frank, ele gosta desse tipo de jogo, ou coisas tipo lateral na área, que a gente vinha tentando nessa temporada e algumas vezes deu bom, nada tava funcionando, o time completamente apático, né, e ainda o cara, pô, vai me fazer substituições, aí vem quem? Vem o Brennan Johnson no banco. Absolutamente nulo na partida, não fez nada, e o time não jogando absolutamente nada, tá? O Tottenham, um jogo ridículo, o segundo tempo foi ridículo, e eu cheguei a falar isso em alguns pós-jogo também, que tava funcionando, mas muitas vezes pô, na base de alguma bola longa, algum escanteio, alguma coisa assim, o que nem sempre é sustentável, cara. Se teu time não consegue botar a bola no chão e criar jogada com consistência, é complicado, né? E o Tottenham tá nesse momento. Acabou desse jogo, contra o Bodo Glimt, o Tottenham é amassado e mesmo assim consegue um empate. Então a gente tava tendo muitos resultados, na verdade, que estavam mascarando o quão mal o time tava jogando. Tem jogo que parece que foi roubado, mas não roubado no sentido de que o árbitro inventou um pênalti, alguma coisa assim, mas roubado no sentido de que um time dominou completamente, o outro não fez absolutamente nada pra merecer um pontinho sequer e conseguiu roubar a vitória do time alheio, né? Hoje o Bodo Glimt pegou o Tottenham, passou na farinha, fritou, jantou, né? De cima a baixo, de trás pra frente, e o Tottenham mesmo assim, de alguma maneira, sem jogar bulhufas, conseguiu um empate no final, o que tem virado tradição, já aconteceu nas últimas 3 partidas contra adversários de nível decente do Tottenham. Esses empates que o time tem conseguido na cagada, assim, é impossível o que tá acontecendo, é uma sorte inacreditável e a gente não merecia. O Bodo Glimt hoje, se existisse justiça no futebol, esse jogo era 5-1 pro Bodo Glimt. Tá ficando feio, tá ficando preocupante. Alguns vão dizer, pelo menos não perdeu. Mas eu acho que é otimismo demais ficar olhando por esse lado. Contra o Newcastle, talvez a primeira vez que eu realmente pistolei contra o homem. Praticamente todo jogo é a mesma coisa. É o mesmo estilo modorrento de não conseguir fazer absolutamente nada se não for uma bola parada. Todo jogo é sofrimento, né? Como é que eu vou reclamar? O Tottenham é o terceiro na tabela da Premier League, tem o melhor ataque empatado e a segunda melhor defesa, empatado também. Então é um time que, se tu olhar assim os números, né, parece que tá tudo ótimo, parece que tá tudo muito acima da expectativa. Mas tu vê esse time jogar e, cara, se não é uma bola parada, não acontece nada, bicho. Mas visualmente tem um desalinhamento muito grande dos resultados, que até tem sido bons se tu considerar a Premier League, e o que tu vê em campo. Eu acho preocupante. Contra o Chelsea, é uma das atuações mais vergonhosas que eu já vi do Tottenham na história. Gols esperados, 0.05 do Tottenham, quase 3 do Chelsea. Rapaziada, isso aqui não existe. Isso aqui é nível quando de repente às vezes cai na Copa do Rei lá um confronto tipo Barcelona contra Pirironga de la Cruz. É assim, é isso que tu espera. Não no Tottenham e Chelsea, na casa do Tottenham. Isso aqui, eu venho há semanas falando pra vocês, né? Como que o time do Tottenham se baseia na bola parada e se não sai um gol de escanteio ou algo assim, não acontece nada. Não consegue criar uma mísera jogada de bola rolando. E hoje foi a epítome, né? É a cereja em cima do bolo, é a gota d'água, não dá mais, cara. O técnico tem que fazer alguma coisa, essa atuação aqui é um bagulho vergonhoso, irmão. Vergonhoso. Quando chega nesse vídeo aqui, eu já tinha mudado completamente a minha cabeça, né? E é a primeira vez que eu acho que eu peço a demissão dele. Né, o Tottenham jogou como um time que terminou em 17º lugar na última temporada da Premier League. E o Thomas Frank já tá fazendo quase 6 meses no cargo. E ele não consegue fazer o time trocar 3 passes. Meio ano de trabalho. 3 passos pra frente. Não consegue, né? É inacreditável. Desde que ele assumiu, mesmo quando os resultados estavam bons, eu vinha aqui e falava, olha... Uma coisa é tu ter chutão, lateramento, né, chuveirinho na área, como uma arma que tu usa de vez em quando, que tu usa no desespero. Outra coisa é tu basear o teu jogo do minuto 0 ao minuto 90 só nisso, perdendo, ganhando, empatando, não importa. O time não consegue fazer nada que não seja um monte de chuveirinho completamente inútil! E daqui pra frente, basicamente todo vídeo é eu pedindo a demissão dele, falando que o Tottenham não joga nada. A quantidade de chutão pra frente é Cara, é um negócio maluco, velho. É um negócio maluco. O cara pega a bola lá no campo de ataque, tá? Aí ele tem medo de fazer qualquer coisa, ele vai recuando, a bola chega no Vicário, o Vicário dá uma bica pra frente e a bola cai com o Liverpool. Acontece isso todo jogo, com todos os times. Eu não sei porquê.
o Thomas Frank acha que é uma boa ideia. Mas não tem nenhuma intenção do Tottenham em sair jogando, porque é instrução do treinador. Não é que o Vicário é um cagão e só quer dar chutão. Agora com o Thomas Frank ele tem a instrução de dar chutão. Eu não sei pra que o Thomas Frank usa meio campo. Cara, era melhor botar 5 no ataque, 5 na defesa, e aí chutão de um lado pro outro, acabou. Porque o meio campo não serve pra nada. Mesmo quando ganha não jogando nada. Amigos, até um relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Eu falo isso porque o Tottenham ganhou, porra, tô alegre, tô feliz, que bom, uma vitóriazinha. Porém, jogou de uma forma medíocre mais uma vez. Que, cara, é aquele tipo de vitória que, pô, show, cara, 3 pontos, entendeu? Só que não te dá nenhuma perspectiva. Não te dá nenhuma perspectiva de que o trabalho vai melhorar e de que o time vai engrenar a partir daqui. Jogou praticamente tão mal quanto outros jogos aí que perdeu e foi humilhado. Só que hoje a gente tem um pouquinho mais de sorte. E não tem um pra vir receber essa bola. Beleza? Não, porque eles não querem. Obviamente, isso é instrução tática. Tem uma sequência aqui que é bem boa pro Thomas Frank, né? Brentford, aí o Sunderland. Tudo bem, estão muito bem, mas também não são um bicho papão. Bournemouth, West Ham e Burnley. 3 times que estão sofrendo. Se for pra virar a chave do Thomas Frank, ele continuar no cargo e fazer esse time jogar alguma coisa, o momento é agora. Aqui nós temos o melhor título de vídeo desse ano no meu canal, né? Eu preferia ralar a cara no asfalto. E um Tottenham que, cara, não tem rumo. O que o Tottenham tá fazendo? Além de curar a insônia, porque não aconteceu nada. É inacreditável. Eu preferia ter visto o filme do Pelé. Eu preferia ter topado o meu dedo no asfalto até arrancar a pele, né? Eu preferia ter olhado pro sol do meio-dia até meus olhos queimarem, beleza? Eu preferia arrancar meus olhos e botar 2 bolinhas de golfe, de ping-pong no lugar pra não ter que assistir uma porcaria dessa, cara. Eu preferia parar e ficar olhando pra grama até eu conseguir perceber o crescimento dela. Eu preferia ser atacado por um galo em cima de uma bola que me bicasse a minha canela, velho, arrancasse um pedaço da minha pele, do que assistir esse jogo, cara. Cara, que coisa, cara, é abominável o que o Thomas Frank faz. O trabalho dele é um lixo. Ele não está construindo nada que vale a pena. Por favor, cara, 2026, ano novo, vida nova. Troca de técnico enquanto é tempo. Porque tem coisa que tu vê que não tá dando certo, mas que o cara tem uma ideia boa. Tu acredita no que o cara pensa. Era 5 anos de Postecoglou. Ele ficou 1 ano e meio. Cara, o trabalho dele tava indo pro ralo. E mesmo assim eu apoiava, cara. Porque eu consegui entender o que ele queria fazer. Ele queria fazer o time jogar bonito pra frente. O Frank, ele não quer fazer nada. O que ele quer fazer é dar chutão. Todo jogo é igual, cara. Se ele conseguir fazer o time jogar do jeito que ele quer, é pior ainda. É um dos técnicos mais medrosos que eu já vi na minha vida, cara. E olha que, nossa senhora, eu já vi tanto técnico ruim, velho. Mas o Thomas Frank, cara, a decepção com ele é um negócio que não tem palavras pra descrever. Ah, não, um técnico jovem, moderno, adaptável, que nada. Mentirada. Contra o Bournemouth, não dá mais pra aguentar, né? Realmente eu tava entrando naquela assim de que tu não entende por que o cara não é demitido. Não jogou tão mal assim, não jogou tão mal. E poderia ter vencido o jogo. E mesmo assim perdeu. É um negócio inacreditável, cara. Aí toda semana é essa merda. Eu juro que cara, eu não sei mais o que falar nesses pós-jogo. E o pior de tudo, tá me dando um sentimento muito ruim, cara. Porque eu acho, né? Eu acredito naquela frase que diz assim: o ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra, né? O ódio é uma coisa muito ruim, faz mal pra todo mundo que tá envolvido com a parada, velho. Mas eu sinto, e eu não posso esconder isso, um ódio nesse momento pelo Thomas Frank, que é uma coisa maluca, velho. Quando ele chegou no clube, eu achei que ele era um técnico moderno, tal, jovem, com boas ideias. Achei que as entrevistas dele eram muito bacanas. Hoje, 6 meses depois, cara, eu não consigo olhar pra cara dele, irmão. Tá ligado quando chega naquele nível de desprezo por alguém? Que, cara, só de a pessoa aparecer na tua frente, aparece uma imagem dela, tu já começa, tipo, borbulhar o teu sangue, assim. Cara, é um sentimento horrível, eu acho que a gente não deveria ter isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um pouco de humanidade nisso, né? A gente tá reagindo negativamente a alguém que nos faz mal de alguma maneira. E eu tento evitar isso ao máximo, com qualquer pessoa que seja. Tem poucos aí, né, que me geram essa reação. Mas o Thomas Frank tá assim. Pô, ele aparece, irmão. Cara, já começa a me dar um azedume já, tá ligado, assim? E eu acho que tá assim com toda a torcida do Tottenham, cara. Ninguém aguenta mais esse cara, velho. Ele é muito limitado. Ele não é técnico pra Premier League. Eu não sei como que o Brentford tava tão bem com ele. Mas talvez tenha uma explicação, quer ver? Vê se vocês não acham engraçado. O Brentford vende alguns dos seus melhores jogadores, perde o seu técnico, que supostamente era o cara, né, o cabeça,
E eles estão em quinto na Premier League nesse momento. No momento que eu tô gravando o vídeo, o Brentford, sem o Thomas Frank, está em quinto lugar. Quinto lugar. E o Thomas Frank com o seu Tottenham está em 14º lugar. Aqui já dá pra ver a minha sanidade sendo completamente perdida. E o time do Tottenham é o contrário. O Thomas Frank conseguiu pegar um time mediano e transformar num candidato ao rebaixamento, cara. E nesse momento tá tudo tão errado com esse clube que ele foi daquela entrevista, aquela coletiva pré-jogo. Mano, o cara tava assim, ó. Olha a fisionomia. Cara, ele tá mais cansado do que o Ruben Amorim tava no cargo no Manchester United. O cara tá derrotado. Eu acho que ele não aguenta mais, né? E eu acho que também isso deu pra ver na cara, no semblante de vários jogadores no primeiro tempo hoje contra o Aston Villa, que foi um dos primeiros tempos piores da história do futebol pro Tottenham, cara. No primeiro tempo, parecia que o Thomas Frank tava fazendo de birra, sabe assim? Os torcedores querem que eu saia, acham que o futebol é feio, é mal jogado, então eu vou fazer o futebol mal jogado na velocidade 5. E aí o cara, mano, o Tottenham não passou do primeiro tempo, do meio do campo no primeiro tempo. Aston Villa aqui, cara, parecia que tava jogando contra o time da 5ª divisão, cara. O Tottenham foi uma vergonha, um time apático, cara. Se tivesse botado 11 cara na rua, assim, pega assim, bota ali, no mínimo eles teriam mostrado mais vontade. Mas eu continuo achando que não tem caminho com esse cara, mano. Esse Thomas Frank, pelo amor de Deus, cara, não pode. O que precisa acontecer pra esse cara ser demitido? Olha só, a gente tá em janeiro. Na Copa da Liga ele já foi eliminado. Agora na Copa da Inglaterra já foi eliminado. Tranquilo? Na Champions, por um milagre, o Tottenham não tá tão mal. Mas é porque também a qualidade dos adversários em geral não era muito alta. Quando chegar no mata-mata, a gente vai apanhar de qualquer um que vier pela frente, né? E na Premier League, cara, a gente não vence de ninguém praticamente nunca. É uma vitória a cada 5 jogos, mais ou menos. Olha só o gráfico do time, das posições na tabela na Premier League. Começa a liga, o time ganha algumas. Tu lembra naquele começo em que eu falava, cara, o time tá jogando muito mal, ganhando só no escanteio, mas não vou reclamar, já que tá dando certo, né? Só que depois, como era de se prever, quando tu joga só daquela maneira, as coisas não vão dar certo sempre, né? E agora o time tá aqui, ó. O que vai fazer esse cara ser demitido? Não é como se ele tivesse sido eliminado das 2 Copas e tivesse em 14º na Premier League, mas, pô, apresentando um futebol interessante, tem esperança pro futuro, tá ligado? Tipo assim, alguma coisa que realmente enche os olhos, assim, que a gente possa imaginar que vai dar certo em algum momento com ele, não. Pelo contrário. Não tem nada que faça acreditar que vai dar certo. Eu começo a ficar incrédulo, né, de como que ele não caía, não era demitido nunca. O Burnley, vice-lanterna, não ganhava de ninguém na Premier League há 12 partidas. 12. Aí enfrentou o Tottenham e esteve a isso aqui de vencer. Cara, só isso, né, esses 3 jogos aí já é suficiente pra derrubar um técnico, cara. Não é possível que o cara não consiga jogar contra 3 dos piores times do campeonato quando os caras estão assim na lama. Garanto pra vocês, as atuações da maior parte do tempo são horrorosas. O time joga um futebol pútrido. O nível do futebol é isso aqui. É de 12º pra 17º. Essa parte da tabela aqui é onde o Tottenham de Thomas Frank pertence, né? E é impossível, cara, que os caras não tenham percebido que não dá pra continuar o trabalho desse maluco, velho. Vem o jogo contra o City, que é aquele que o Tottenham consegue empatar com o gol escorpião do Solanke, né? Que foi loucura. O Tottenham no primeiro tempo, apático, ridículo. Cara, parecia um time sub-21, tipo, quebrando galho pro Manchester City poder treinar, entendeu? Cara, o City tava vencendo com uma facilidade inacreditável. E no segundo tempo, o Tottenham jogou muito. Jogou muito. Aí tu fica se perguntando, por que, cara? Por que só, tipo, 20, 30 minutos por jogo, velho? Por que só no segundo tempo? Por que só quando tá perdendo? Por que esse time não pode ter a confiança, a vontade e a iniciativa de tentar ganhar o jogo do zero, cara? É um negócio... Olha, cara, é pra tirar a paciência do cara e o pior de tudo... Sabe o que é o pior de tudo? Que o Tottenham melhorou muito no segundo tempo e jogou muito bem até empatar o jogo. Até empatar o jogo. E depois parou, né? Claramente um time jogando pelo empate. Pô, mantém o teu time com o pé no acelerador pra ganhar o jogo, cara. Pô, o estádio pulsando, todo mundo a torcida acreditando, depois 2-2. E o time recua e deixa o Manchester City ficar tocando passe daquele jeito assim. Ah, cara, olha... Ai, velho, não dá pra entender, cara, não dá pra entender. Como é que pode, velho? Bom, em defesa do medroso, do Thomas Frank, né? O nosso querido time do Tottenham Hotspur tá com 200 jogador contundido aqui. E quando chega o jogo contra o Newcastle, eu falo, ninguém aguenta, não dá mais, parem o sofrimento. E foi aqui que a diretoria do Tottenham finalmente resolveu parar. Mas cara, qualquer um pode ver que esse cara era pra ter sido demitido há meses atrás. Nada, é o mesmo time jogando a mesma bosta de futebol
Todo jogo. E o cara não cai. O que precisa pra esse filho da mãe ser demitido? O cara tem que ser rebaixado? Porque se quiser esperar por isso, vai conseguir. Ele vai botar o Tottenham dentro da zona de rebaixamento. Isso tá ficando óbvio e ululante. Esse cara vai rebaixar o Tottenham. Beleza? Deixa ele lá, no cargo. É inacreditável. Notícia urgente. Depois da derrota para o Newcastle, Thomas Frank é demitido e não é mais o técnico do Tottenham Hotspur.